E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para resolver algumas questões de física. Hoje estamos aqui com escalas termométricas. Eu vou dar uma revisada básica no que são as escalas termométricas e como a gente vai converter de uma escala para outra. Bom, existem três escalas termométricas principais, que são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A Kelvin eu não coloquei aqui porque inicialmente eu vou resolver questão apenas entre Celsius e Fahrenheit. Bom, o que difere essas três escalas? Essas três escalas elas são diferentes de acordo com sua própria escala e de acordo onde ela é utilizada. A Celsius, por exemplo, ela é mais utilizada no Brasil. A Fahrenheit ela é mais utilizada em países de origem inglesa. Esse nome aqui eu falo Fahrenheit, algumas pessoas falam diferente, mas vamos entender que é Fahrenheit. E a Kelvin ela é utilizada mais na linguagem científica para responder questões, porque a escala Kelvin ela é a escala do sistema internacional, então ela é mais usada em questões e mais usada pelos cientistas. Então vamos lá fazer a comparação entre temperatura Celsius e Fahrenheit. Bom, o que é que eu quero nesse vídeo? Eu quero encontrar qual a temperatura que na escala Celsius é a mesma na escala Fahrenheit, certo? Antes eu vou desenhar aqui as escalas para poder diferenciar. A escala Celsius, ela tem ponto de fusão 0 graus Celsius, que é o ponto que a água congela. E tem ponto de ebulição, que é o ponto que a água começa a borbulhar, começa a ferver mesmo, em 100 graus Celsius. Ou seja, ela tem a escala dela é graduada de 0 até 100. Ela é dividida em 100 partes iguais. Essa é a escala Celsius, esse C aqui. Já a escala Fahrenheit, ela tem como um ponto de fusão, em vez de 0 graus, ela agora não tem mais 0 graus, ela é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, ela aqui é subdividida em 180 partes iguais, enquanto daqui em apenas 100. Essa é a diferença entre essas duas escalas, é a quantidade de pontos que cada escala possui. Dito isso, a gente precisa saber, dada uma determinada temperatura, por exemplo, em Celsius, qual é essa temperatura em Fahrenheit. Existe fórmula que relaciona essas duas temperatura. Só que aqui eu vou fazer sem fórmula nenhuma, porque às vezes em questões de vestibular cai, por exemplo, uma escala que não seja essas duas, nem a escala Kelvin. Cai uma escala arbitrária, uma escala que, por exemplo, o formulador da questão inventou. Então, a fórmula dessas três escalas ela não vai servir, certo? Então, a gente, sabendo fazer sem a fórmula, a gente faz para qualquer escala que for colocada. Então, como é que faz sem a fórmula? Para fazer sem a fórmula, eu vou pegar aqui o exemplo. Eu quero saber qual a temperatura em Celsius que é a mesma em Fahrenheit. Então, eu coloquei T aqui, porque eu quero saber qual a temperatura aqui que é a mesma daqui. Como é que a gente faz isso? Existe realmente essa temperatura que é igual nas duas? Porque a gente observa que aqui um começa do 0, vai até o 100, outro começa do 32, vai até o 212. Mas tem uma temperatura que é igual. Lembrando que essa escala aqui, ela pode passar do 100, ela pode passar dos 212 e ela tem para baixo também, que é a parte em que congelou e eu abaixo de 0 na escala Celsius e abaixo de 32 é a parte que está congelada. Aqui é só a parte entre a fusão, que a água vira gelo, e entre a ebulição, que a água começa a borbulhar, certo? Então vamos lá. Qual é essa temperatura na escala Celsius que é igual à escala Fahrenheit? Bom, eu vou fazer sem a fórmula, porque como eu falei, você pode fazer qualquer questão sem a fórmula. Então como é que a gente resolve sem a fórmula? A gente pega o seguinte, para resolver sem a fórmula a gente tem que saber só os dois pontos, o ponto de fusão e de ebulição. Como aqui já está nesse gráficozinho aqui, para resolver eu faço o seguinte. Eu pego a temperatura de cima e a de baixo. Observe que eu vou fazer sempre o mesmo processo. Pego a de cima menos a de baixo. Então aqui vai ficar 100 menos 0
dividido. Agora, na hora de dividir, observe que eu faço a temperatura do meio, ou a temperatura que eu quero, a temperatura do meio, menos a temperatura de baixo, certo? Então, aqui embaixo eu vou colocar a temperatura do meio é quem? É T, que eu não sei. Então, fica T menos 0. Observe, a de cima menos a de baixo, a do meio menos a de baixo. Aí eu faço igual, eu vou igualar com essa escala. Por quê? Porque eu estou comparando as duas escalas. O mesmo que eu fiz do lado esquerdo, na escala esquerda, eu tenho que fazer na daqui. Então aqui eu tenho que fazer a de cima menos a de baixo, do mesmo jeito que eu fiz com a escala Celsius. A de cima menos a de baixo, a de cima é 212, então 212 menos 32. E divido pela mesma parte aqui, ó, a do meio menos a de baixo. A do meio menos a de baixo, da mesma forma que eu fiz aqui. A do meio é T, T menos a de baixo aqui agora é 32. 32. Tudo bem? Pronto, fiz a igualdade entre as duas. Agora eu faço o quê? Eu vou multiplicar inversamente, ou multiplicar aqui cruzado. Pronto, multiplico esse valor todo por esse e esse valor todo por esse. Aqui é um T. Pronto, nesse daqui eu faço o quê? T menos 0 dá T. Então aqui é T vezes esse valor todo aqui. Quem é esse valor aqui? Né? 212 menos 32. Mas quanto dá 212 menos 32? Não dá 180? Então isso aqui é T vezes 180. Igual, agora esse valor menos esse. Aqui é T menos 32. Então vou colocar entre parênteses T menos 32 vezes esse valor aqui. 100 menos 0 que dá 100. Certo? 180 vezes T dá 180T. Geralmente o número a gente coloca na frente da letra. Igual. Aqui desse lado eu tenho o seguinte, eu tenho que multiplicar por esses dois valores aqui. Eu tenho que multiplicar por esse e multiplicar por esse de dentro. Pelos dois, na verdade. Então aqui eu tenho o seguinte, T vezes 100 dá 100T. Menos 32 vezes 100 dá... Então, 32 vezes 100 dá 3.200. Multiplicamos pelos dois aqui, deu 3.200. Agora, o que é que eu faço aqui? O seguinte. Eu tenho um T de um lado e tenho um T do outro. Então, eu tenho que juntar o que é T tudo de um lado. Certo? Então, eu puxo para cá esse 100T que está positivo. Ele vem para cá negativo. Então, aqui vai ficar 180T menos 100T. É igual a menos 3.200, não tem letra nenhuma, então menos 3.200. Então, 180 menos 100 dá quanto? Dá 80. Então, 80T é igual, se eu suspender aqui, que está perdendo foco, 80T é igual a 3.200, negativo. 180 menos 100, 80. Pronto, eu quero encontrar o valor de T, o número que está aqui em cima multiplicando, ele vai passar embaixo dividindo. Então, o T fica sozinho, igual. Essa parte eu conservo, menos 3.200 dividido por 80, certo? Quanto dessa divisão? Eu já expliquei aqui a vocês, mas se vocês não lembram, sempre quando tiver números com 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar em pares. Então, aqui eu só posso cortar um de baixo com um de cima. Então, fica 320 dividido por 8. A gente pode não saber de cabeça, mas a gente sabe que 8 vezes 4 dá 32. Só que aqui não é 32, é 320. Então, em vez de 8 vezes 4, vai ser 8 vezes 40, que dá 32. Então, isso aqui é 40. Só que tem um menos aqui, então vai ser negativo. Então, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou que a temperatura a temperatura na escala Celsius, que é igual a Fahrenheit, é menos 40. Então, de acordo com esse gráfico aqui, a temperatura ela não vai estar no meio aqui entre 0 e 100, nem entre 32 e 212. Ela vai estar onde? Vou fazer aqui de preto agora, rapidamente. Vai estar aqui, ó, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Ela vai estar na parte de baixo, menos 40. Por quê? Porque o menos 40 é abaixo de zero, claro. Isso é uma temperatura negativa. Já na escala Celsius, ela também vai estar abaixo, porque é a mesma temperatura. Aqui é 32, aqui vai estar menos
40, abaixo do ponto de fusão, abaixo do ponto onde a água congela. Então aqui está super congelado, menos 40. E é isso aí. Qualquer dúvida pode perguntar, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.